Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Atualmente, o PCC é a maior e uma das mais perigosas facções criminosas do Brasil. A sua estrutura altamente organizada e hierárquica traz medo para toda a população, tanto dentro quanto fora das prisões. Por ser uma organização enorme, é normal que alguns criminosos se destaquem dentre os demais. Um deles é Alexandro Cardoso Mota, mais conhecido por Satanás, um apelido que já diz tudo. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco da história de Satanás, um dos principais nomes do PCC, uma pessoa tão temida que possui até mesmo o seu próprio cemitério particular. No entanto, mesmo sendo tão cruel, ainda há outro criminoso que consegue superá-lo, um homem do qual o próprio PCC tem medo. O primeiro comando da capital, o PCC, é uma facção criminosa que surgiu nos anos 90, no interior de uma prisão de segurança máxima de São Paulo, a Casa de Custódia de Taubaté. Inicialmente, o que eles buscavam era denunciar o descaso e maus tratos que a população carcerária sofria no sistema prisional. O grupo ganhou forças em 92 após o massacre do Carandiru, quando a polícia eliminou 111 detentos. Esse episódio contribuiu para o crescimento do PCC, que prezava pelo bem-estar dos presos no interior das prisões. Ao clamar por justiça nas prisões, eles ganharam muita força dentre os próprios presos, que viam a facção como uma irmandade, um local onde eles podiam se sentir seguros dentro das prisões. No entanto, conforme os anos progrediram e a facção foi se expandindo, as motivações iniciais foram se perdendo. Em pouco tempo, o PCC começou a ter atividades relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos, sequestros e lavagem de dinheiro. A estrutura da organização se tornou altamente complexa, tendo presença marcante tanto dentro quanto fora dos presídios. O grupo se tornou uma das principais forças do crime organizado não apenas no Brasil, mas também na América Latina. É importante saber que existe um código de conduta rígido dentre os seus membros, no qual é permitido fazer uso de violência e corrupção para manter a influência sobre comunidades, instituições e até mesmo sistemas políticos. Dentro do sistema da organização da facção, há algo conhecido como Tribunal do Crime. Tal tribunal funciona como um sistema paralelo de justiça para punir todos aqueles que o grupo considera como infratores ou membros que tenham descumprido o estatuto da organização. Os acusados são obrigados a prestar satisfação para os membros da facção, que após avaliar depoimentos e as provas coletadas, dão o seu veredito. Na maioria dos casos, é aplicada a pena de morte. Os criminosos realizam esse tipo de tribunal em diversas comunidades, como modo de manter o controle sobre os moradores, além de afastar a presença do Estado. Sem a presença das autoridades, eles conseguem um ambiente de maior proliferação para as atividades criminosas, sendo o tráfico de drogas a principal delas. O delegado Cristiano Ferreira, especialista nos tribunais do crime, chegou a dizer que os criminosos usam as comunidades para que elas sejam o escudo dos atos ilegais cometidos por eles, visando lucro. O crime organizado está ali por uma razão: arregimentar jovens ou servir outros jovens que buscam ascensão social, mesmo que passageira. Os tribunais foram instituídos logo no início dos anos 2000, através de Marcos Herbas William Camacho, o Marcola, líder máximo do PCC. Até hoje, essa prática é comum, sendo que sua ação se estende a moradores de comunidades locais que, mesmo sem envolvimento com o crime, podem ser julgados pelos criminosos. Dentre os que comandam as ações dos tribunais, existem aqueles denominados disciplinas. São eles os responsáveis para garantir que as regras da organização estejam sendo cumpridas, tendo a liberdade de aplicar punição com as próprias mãos, caso julguem necessário. Já os julgamentos são restritos aos criminosos do alto escalão da facção, que podem se reunir tanto pessoalmente quanto através de ligações ou até mesmo por videoconferência. Cada comunidade na qual o PCC se encontra possui um disciplina, sendo ele o responsável por ouvir queixas dos moradores locais, ouvir testemunhas, coletar provas
e marcar a data para o julgamento. Aqueles acusados não têm outra alternativa senão cumprir o que lhe é imposto, comparecendo no dia e local do julgamento. Diversos são os registros de pessoas inocentes submetidas a práticas de coerção para assumir crimes. Em alguns casos, conforme consta no relatório da Polícia Civil, as vítimas são obrigadas a cavarem as próprias covas. Já a deliberação final das sentenças, aqueles que fazem com que elas sejam cumpridas, são os membros do Sintonia dos 14. Esse grupo, localizado em regiões específicas de São Paulo, possui a palavra final. São os que batem o martelo. Dentre os seus membros encontra-se Alexandro Cardoso Mota, o Satanás. Ao menos 10 execuções são atribuídas a ele, sendo 6 delas somente no ano de 2024. Mesmo com sua extensa ficha criminal, foi um golpe de sorte que levou a polícia a encontrá-lo. Satanás, juntamente com outros 7 criminosos, executaram o jovem Douglas Pereira de Sobral, conhecido como Dodô, na cidade de Taquaritinga, no interior de São Paulo. Conforme alegações, Dodô teria tentado eliminar um dos disciplinas do PCC, sendo que, para a facção, somente a tentativa de algo assim já seria punível com a morte. Após ser eliminado, Dodô foi levado à Serra do Jaboticabal, onde seria enterrado num cemitério clandestino na região. Após os criminosos terem enterrado o corpo dele e voltarem de carro, cruzaram com uma viatura policial. Sem conseguir disfarçar, eles fugiram em alta velocidade, deixando os policiais desconfiados de que algo estaria acontecendo. No dia seguinte, ainda desconfiados do ocorrido, os policiais retornaram até o local, onde avistaram 2 indivíduos que também fugiram assim que avistaram a viatura. Após as 2 fugas, os policiais então perceberam que definitivamente havia algo de suspeito ocorrendo na região. PMs da Força Tática foram chamados para averiguar a redondeza e notaram uma irregularidade em um dos terrenos. No local havia um monte de terra fofa, além de uma grande quantidade de cal. O cal é utilizado por criminosos para acelerar a decomposição de cadáveres. Após escavarem o terreno, os policiais descobriram o corpo de Dodô. Mas não apenas isso. Para continuar as escavações, foi necessário o uso de uma retroescavadeira, sendo que a polícia encontrou outros 4 corpos masculinos, alguns já em estado avançado de decomposição. Conforme as investigações, todos os corpos encontrados no cemitério clandestino são provenientes dos julgamentos realizados por Satanás. Por fazer parte do Tribunal do Crime, ele julga suas vítimas numa adega de bebidas da região, a qual também é utilizada para lavagem de dinheiro. Testemunhas anônimas denunciaram Satanás, atribuindo a ele a morte de diversas pessoas na região. Dentre as mensagens obtidas por testemunhas, é visível o medo da população local, todos com receio de identificar os criminosos, claro, temendo por suas vidas. Além disso, uma mensagem menciona que o cemitério encontrado é apenas um dentre vários que Satanás possui, mas sem especificar a localização exata. Até o momento, Satanás possui sua prisão decretada, porém segue foragido da justiça, sendo impossível saber ao certo quantas mortes podem lhe ser atribuídas. Satanás certamente é um dos nomes mais temidos do PCC. Porém, há um criminoso que consegue superá-lo, capaz de botar medo até mesmo nos membros da facção. Marcos Paulo da Silva, conhecido como Lúcifer, é responsável pela morte de mais de 50 homens. É um ex-membro do grupo, fundou a sua própria facção e foi inclusive procurado pelos chefões do PCC para trabalhar como matador de aluguel. Diagnosticado com psicose e transtorno de personalidade antissocial, a história de Lúcifer começa em 1995, quando foi preso aos 18 anos por roubo e furto. No ano seguinte, ele acabou entrando para o PCC e se tornando um dos membros ativos da facção. Ele fez parte de diversas ações violentas cometidas dentro das prisões. Contudo, conforme os anos se passaram e o foco da organização foi sendo alterado, deixando de advogar por melhores condições aos presos e adentrando no mundo do tráfico, Marcos Paulo foi se sentindo incomodado.
Em 2013, Lúcifer resolveu que era hora de sair do PCC, alegando que eles não seguiam mais os próprios valores e agora se interessavam apenas pelos lucros. Esse rompimento não foi pacífico. Muito pelo contrário, ele instaurou uma onda de terror no interior das prisões. Na época, Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, chegou a dizer que ele rompe com o PCC. Na visão dele, o PCC começa a fugir daquilo que seria o intuito ou o ideal da facção, que seria a opressão carcerária. O PCC começa, no olhar de Lúcifer, visar apenas o lucro. Com isso, ele se revolta e começa a matar. A guerra entre Lúcifer e o PCC foi brutal e sangrenta. Dentre os 50 homens dos quais ele é acusado de eliminar, a maioria são todos membros do PCC. Ele fundou sua própria facção chamada Cerol Fininho. O nome Cerol faz uma alusão à prática do uso de cerol usado por algumas pessoas na hora de soltar pipa. Trata-se de uma mistura de vidro e cola, deixando a linha bem cortante. O nome não é à toa, ele demonstra um pouco da brutalidade cometida pelo grupo de Lúcifer. Todas as suas vítimas sempre são encontradas brutalizadas da pior maneira possível. E na parede, a sua marca escrita com sangue: Cerol Fininho. Mesmo tendo rompido com o PCC e sido diretamente o responsável pela eliminação de vários dos seus membros, ainda assim ele não cortou relações com a facção. Em 2017, a Operação Echelon foi responsável por prender 75 líderes do PCC em 14 estados brasileiros. Durante as investigações, os policiais descobriram uma tentativa do PCC de contratar os serviços de Lúcifer para eliminar José Roberto Fernandes Barbosa, conhecido como Zé Roberto da Compensa, o chefão da Família do Norte, uma facção criminosa rival ao PCC. O bilhete encontrado pelos oficiais dizia: referente às ideias de tentar usar Lúcifer para pegar o Zé Roberto FDN, é isso mesmo. Pedimos para vocês fazerem esse salve chegar na cela dele e, se ele fechar nessa situação, terá todo o nosso apoio no que precisar e poderá voltar para a nossa cadeia como companheiro. Ele tem a nossa palavra, pois ele estava ajudando a vingar a morte de vários irmãos. Bem, o plano não foi levado adiante, mas somente devido à intervenção das autoridades. No entanto, isso serve para demonstrar a reputação de Lúcifer, que mesmo tendo rompido com o PCC e sendo responsável pela eliminação de vários dos seus membros, ainda assim foi procurado para realizar um trabalho em nome da facção. Atualmente, Marcos Paulo segue preso, com uma pena de 217 anos e 3 meses de prisão. Frequentemente ele é transferido de prisões, já que a sua simples presença é capaz de instaurar revoltas no local. Satanás, Lúcifer, todos esses criminosos brutais, cujos crimes fazem jus à alcunha, ao apelido que eles receberam. Enquanto um tem o seu próprio cemitério, o outro é capaz de lotar sozinho um cemitério apenas com as suas vítimas. Vale destacar ainda que esses são apenas os casos que nós sabemos, sendo perfeitamente possível haver diversos outros criminosos tão perigosos quanto na maior facção do Brasil, e que se aproveitam do anonimato para continuar fazendo as suas vítimas. Mas quanto a você, qual dos dois criminosos você acha mais perigoso? Lúcifer ou Satanás? Deixe os seus comentários sobre o tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.